pensando em Jesus, nosso Pai Criador, nossa Mãe Maria Santíssima, rogando a eles a permissão para darmos início à palestra de hoje. Mestre amado, a Tua presença junto de nós sabemos que é sempre constante, mas é uma alegria saber que nunca estamos sozinhos. Por mais difícil que seja a nossa caminhada, quando nós elevamos o nosso pensamento a Jesus, nós sabemos que ali Ele está conosco, nossos mentores queridos, auxiliando-nos a caminhar por estradas difíceis, como estão as nossas estradas hoje, né? Mas aquele que crê, que tem a sua fé permanente, a fé no Pai, em Jesus, nós não vamos tirar os sofrimentos das nossas vidas, mas nós vamos ter forças e harmonia para passar por todos os entraves, por todas as dificuldades que aparecerem em nosso caminho. E nesse instante nós rogamos aos mentores amigos que sempre nos acolhem nesta casa, de bênçãos e de amor, que nos traga a paz, tanto para o nosso país, como para o nosso planeta Terra. Que nós possamos, Senhor, alcançar, todos caminhando com o mesmo sentido, de alcançarmos a Tua plenitude, com vigilância e muita paz. Nós damos início à palestra de hoje, agradecendo mais uma vez a Rosana, e que Jesus esteja conosco. Seja conosco, Mestre, hoje e sempre, que a Tua presença se faça presente sempre em nossos corações. Que assim seja. Vamos ver se Ele obedece. É sempre um momentinho de bênção, né? Boa noite. Boa noite a todos. Funcionou, né, Ana? Que alegria estar aqui hoje, vendo amigos tão queridos. É sempre um momento de muita alegria voltar a essa casa que mora no nosso coração. E que tantos anos, né, a gente tem vindo, tem acompanhado. É sempre muito bom estar aqui. É bom a gente rever amigos, é muito bom a gente estudar o Espiritismo. Estudar Allan Kardec, estudar o Espiritismo para a gente trazer esse conhecimento para a nossa vida, para nós aplicarmos no dia a dia, e o objetivo de tudo isso é a gente viver melhor. Como nós ouvimos na prece agora há pouco, não é tirar as dores, né? A gente quer tirar as dores, sim, mas na verdade, nessa terra aqui que a gente vive, o que a gente consegue é passar pelas dores de maneira mais tranquila. Quando nós temos o conhecimento e o amparo da doutrina espírita, o amparo do conhecimento espírita na nossa vida, nós, muitas vezes, a gente consegue resolver nossos problemas, sim, e nós vamos ver hoje o caminho para resolver alguns problemas. Mas quando a gente não consegue resolver os problemas, nós encontramos aquela paz daquele que fez tudo o que podia, daquele que trabalhou, se esforçou, se empenhou e que usa dos recursos espirituais, que são os recursos dos Espíritos, para a gente tranquilizar o nosso coração e dizer: eu fiz tudo o que podia, então vamos para frente. Sempre que me convidam para fazer uma palestra, eu pergunto sobre o tema, né? O que vocês gostariam de ouvir, porque a gente estuda já há algum tempo, tem alguns temas que nos tocam mais, que a gente está, né, estudando um pouquinho mais, e é sempre gostoso dividir com os amigos. E eu perguntei para a Ana, né, o que ela gostaria que eu estudasse, e aí ela me falou uma frase, que eu ouço essa frase dela, que eu ouvi essa frase do querido
Eurípides, que eu ouvia essa frase da querida Terezinha, que acaba de entrar aí, que eu ouvia essa frase do seu Hugo, eu ouvia sempre assim: não esqueça do Evangelho, fale do Evangelho, fale alguma coisa do Evangelho. Sempre ouvi isso. E eu falei, esse ano, 2024, nós estamos comemorando 160 anos dessa obra. O Evangelho é daqueles livros que a gente precisa mergulhar de verdade, estudar mesmo, porque ali é um tratado que vai nos ajudar a encontrar a felicidade. Essa é a promessa. E se a gente cumprir o que ele propõe, a gente encontra. Talvez não nesta vida, mas na próxima ou nas próximas, com certeza. Tá? Então é um livro que a gente precisa estudar. E aí eu pensei, então nós vamos fazer uma homenagem, por que não, né? Uma homenagem ao Evangelho segundo o Espiritismo, que nesse ano ele faz 160 anos da sua publicação. Eu trouxe aqui alguns pedacinhos de alguns textos, algumas informações para a gente entender em que momento que ele nasceu e qual é a importância dele na nossa vida. Então, em 1864, Kardec publica a primeira edição desse livro. A primeira edição, e ele chamou, eu trouxe só a capa aqui, a gente não entende mesmo, né? Só a capa da edição francesa, que ele chamou de Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. No ano seguinte, 1865, ele faz uma segunda edição e aí ele tira a imitação. Por sugestão, a gente não sabe muito bem se foi sugestão dos espíritos, foi sugestão do editor ou dele mesmo, né? Kardec decidiu e tirou a imitação. E aí, no ano seguinte, ele só trocou o nome. E aí, no ano seguinte, 1866, agora sim, eu trouxe só um exemplo de uma capa de tradução, né? Aí em 1866 ele publicou a edição que é a que nós usamos hoje, que foram feitas as traduções. Então essa que foi publicada em 1866. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele é o desenvolvimento da terceira parte do Livro dos Espíritos. Para quem já estuda o Espiritismo há mais tempo, sabe que quando a gente vai conhecendo a doutrina, quando a gente vai estudando, e tem que começar, o ideal é que comece pelo começo, né? Estudar o que é o Espiritismo, depois o Livro dos Espíritos, e assim vai, né? Incluindo as revistas, o Céu e Inferno, o Livro dos Médiuns, a Gênese, são todas essas obras de Allan Kardec, que é o começo para a gente entender a doutrina. Então, lá nesse início, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, Kardec publicou as leis morais. As leis morais, que são as leis que vão direcionar o nosso comportamento aqui na Terra. Como é que ele chegou nessas leis morais? A partir do desenvolvimento da ciência e da filosofia espírita, conversando com os espíritos. Esse era o laboratório. Foi aí que foi desenvolvida a doutrina espírita, nesse laboratório, nas reuniões mediúnicas, conversando com os espíritos. Ele chegou a essa moral, que são as leis morais. São muitas as leis, mas nessa terceira parte ele publicou algumas leis. Desenvolveu essas leis, mas é dentro de um livro, então ele não pôde desenvolver muito. O que ele fez então? Ele aumentou, ele fez um aprofundamento dessas leis no Evangelho segundo o Espiritismo. Então o Evangelho segundo o Espiritismo, ele saiu lá das leis morais, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, e aí ele escreveu essa obra. São 28 capítulos, e aí eu já vou fazer um convite já. Muitas vezes nós abrimos ao acaso, né?
a gente usa o Evangelho segundo o Espiritismo como aquela obra que a gente gosta de ler as mensagens, e é maravilhoso. Eu faço isso. Tem momentos em que a gente precisa de um consolo na hora, de uma orientação na hora. Ok, não tem problema. Mas a gente tem que ler e estudar esse livro de capa a capa. É só assim que a gente vai conseguir tirar dele tudo que ele tem para transformar a nossa vida, ou pelo menos para ajudar com que a gente passe aqui pela terra, que a gente enfrente as dificuldades, que a gente entenda tudo o que acontece na nossa vida, as provas que vêm, às vezes situações difíceis de família, ou situações nossas mesmo. O Evangelho segundo o Espiritismo vai nos ajudar a passar por esse caminho, por essa caminhada aqui da encarnação, com uns passos mais firmes, sem sofrer tanto. Esse é o objetivo dessa obra. Como é que Kardec então chegou ao Evangelho? Ele adotou o Evangelho de Jesus como a melhor moral? Porque se ele publicou lá as leis morais, né? Ele desenvolveu essas leis morais, e aí ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo. Quer dizer que Kardec adotou o cristianismo como a sua moral? Não, o caminho foi o contrário. Chegando nas leis morais, ele percebeu que aquela moral que estava lá no Livro dos Espíritos coincidia com a moral de Cristo. Ele percebeu que era a mesma. E ele chegou à conclusão que, claro, um espírito da envergadura de Jesus só podia trazer a verdade, só podia trazer as leis que vão realmente direcionar o crescimento e o desenvolvimento do nosso espírito. São essas leis que vão fazer com que a gente viva mais feliz. E ele chegou no Evangelho também por um caminho que é diferente do que fazem as religiões. As religiões, no geral, elas pegam os Evangelhos, né? Os Evangelhos, o Novo Testamento, lá publicado pelos evangelistas, os 4 evangelistas, pegam esse Evangelho e trazem para dentro da sua religião, estudam, discutem, né? Kardec fez o caminho contrário. Ele chegou nisso a partir do relato dos Espíritos. E como é que ele fez isso? Conversando com os Espíritos, evocando esses Espíritos e perguntando como eles estavam, onde eles estavam. Olha a grande diferença que no geral nas religiões diz o seguinte: olha, se você for bom, né? Se você for uma boa pessoa, você pode ir para o céu. Se você for uma má pessoa, você pode ir para o inferno. Se você é mais ou menos, que eu acho que a maioria de nós, né? Eu passei a minha infância, juventude na igreja católica, devo muito a ele, sou muito grata. Na igreja luterana também, meu pai era luterano. E era uma das discussões que eu tinha, né? Eu falava, tá, mas eu não sou tão boa para ir para o céu, também nem tão ruim para ir para o inferno. E agora? Para onde que a gente vai, né? A gente ficava com essa dúvida. Kardec pergunta isso aos Espíritos e eles respondem: ninguém vai para lugar nenhum. Não tem um lugar que você vai, tem um estado que você está. Então ele chegou a esse estado, através desse diálogo com os Espíritos. Então, o que você fez na Terra? Eu fui uma boa pessoa. Eu fui assim. E eles foram contando o que fizeram. E aí eles diziam para Kardec onde ou como eles estavam. E ele percebeu uma coisa, que por isso que a gente fala tanto da importância dessa obra. Ele percebeu que o estado que os espíritos estavam lá estava diretamente relacionado ao desenvolvimento moral de cada um. Não importava se a pessoa tinha sido uma rainha na terra ou um mendigo.
Não importa se a pessoa teve poder ou não teve poder nenhum, ou foi alguém que passou pela terra desconhecido. Não importava se a pessoa era rica, pobre. Não importava se era homem ou mulher. Nada disso importa para o estado que o espírito estava no lado de lá. O que ele percebeu que realmente importava? O quanto de bem, o quanto de virtude essa pessoa tinha conquistado, o quanto de vícios ela tinha abafado, ela tinha conseguido controlar. Isso é o único, vamos chamar de moeda de troca, né? Aqui na Terra a gente tem o dinheiro como moeda de troca. Se a gente quiser viajar amanhã, alguém quiser ir para Paris, não vai ter Olimpíada agora? Quiser assistir as Olimpíadas lá em Paris, se você quiser viajar amanhã, se você tiver tempo e dinheiro, você vai, não é? Dá para ir, né? Não importa quem você seja, não importa se você é uma boa pessoa ou uma má pessoa. Aqui na Terra é mais ou menos assim. Hoje a gente tem poder, tem dinheiro. Se tem poder e não tem dinheiro, mas tendo poder, às vezes a gente consegue conquistar as coisas que quer. Essa é a moeda de troca da Terra, no geral, né? A gente está falando de modo assim amplo. No mundo dos espíritos não é assim. No mundo dos espíritos e no nosso futuro não é assim. Não importa quem nós fomos aqui, o que importa é o quanto de bem, mas aquele bem feito com o coração, o quanto de virtude nós conquistamos. E essa conclusão que Kardec chegou, que o que importava de verdade para as pessoas, para os espíritos que estavam do lado de lá, era o seu desenvolvimento moral. Então ele fez um caminho inverso. Então ele chegou na moral espírita a partir do diálogo, da ciência espírita, da conversa com os espíritos, e aí ele percebeu que existia uma necessidade de colocar essas leis, de sistematizar isso, para nos ajudar a chegar nesse estado de espírito feliz. E aí eu recomendo, para quem ainda não leu O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, que leia esse livro, né? Estão os casos, e aí são os espíritos contando. Kardec entrevistou suicidas, entrevistou criminosos arrependidos, entrevistou muitos espíritos felizes. Eu recomendo, leia os espíritos felizes, leia os espíritos, que dá vontade da gente já ser espírito feliz, já, dá vontade de ter aquelas possibilidades. Então, o desenvolvimento da nossa alma e a nossa felicidade está inteiramente relacionado a esse controle dos vícios e ao desenvolvimento das virtudes aqui na Terra. A gente já vai ver isso agora, né? Vivendo aqui na Terra, nem precisa morrer, né? A gente não precisa morrer para sentir os efeitos de ser uma pessoa melhor. Não precisa já, né? A gente encontra alívio, a gente encontra paz, a gente consegue deixar de lado as angústias, os medos, as dificuldades que a gente não pode controlar, aquelas coisas que a gente não consegue controlar, que acontecem na nossa vida, algumas doenças, dificuldades às vezes financeiras, de trabalho, dificuldade em família, tantas coisas que acontecem que muitas vezes não estão no nosso controle, mas quando eu consigo colocar essas leis, né, internalizar ela, colocar elas em prática, já agora eu consigo viver melhor. Mas essa não é uma doutrina só para essa vida, e esse é o grande diferencial também das religiões, né? Que a promessa de uma vida futura melhor, ela está amparada nessas leis morais, e ela não é terceirizada, ela está nas nossas mãos. E aqui eu trouxe uns pedacinhos aqui para a gente conversar um pouco sobre essa obra. Eu trouxe só alguns parágrafos que eu achei que é importante a gente parar e pensar um pouquinho, para também deixar vocês com vontade de não pular nenhum capítulo.
não pular a introdução. A introdução do livro é muito rica, tem muita coisa. Eu trouxe 2 parágrafos só da introdução para a gente pensar um pouquinho e ficar com mais vontade de ir lá e ler o capítulo inteiro. Kardec colocou assim na introdução do Livro dos Espíritos: podem dividir-se em 5 partes as matérias contidas nos Evangelhos. Então, quando a gente vai lá no Novo Testamento, nos Evangelhos mesmo, aquele lá, Lucas, Mateus, Marcos, João, quando a gente vai lá nos Evangelhos, tem 5 matérias lá: atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, as palavras que foram tomadas pela igreja para o fundamento dos seus dogmas e o ensino moral. Tudo isso a gente encontra lá, tá? E o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, e é verdade, mas tem coisas lá no Evangelho, nos Evangelhos, que são atos da vida de Jesus que podem dar margem à discussão. Jesus estava mesmo na beira do lago, ou estava no mar, ou estava dentro do barco? Jesus estava na casa desse? Jesus estava subindo a montanha ou descendo a montanha? Jesus lavou as mãos ou não lavou? Jesus estava fazendo milagre no sábado? Pode fazer? Não pode? Estava vestindo tal ou tal roupa? Quem o acompanhava? São coisas que Kardec considerou como irrelevantes perto do que é o ensino moral. E essas coisas podem gerar discussões, porque talvez na minha tradução está dizendo que Jesus subia a montanha quando foi pregar, Talvez na tradução da Vânia está dizendo que ele está descendo a montanha. E aí? Está subindo, está descendo, está o quê? Está onde? Distribuir pão, não distribuiu? O que ele fez? Como ele fez? Essas coisas não são a parte mais importante. Não vão mudar a nossa vida. Vão? E a gente discute essas coisas. A gente já discutiu bastante isso. Talvez hoje não mais, E isso não muda a nossa vida. Então, o que Kardec foi e fez? Ele fez um filtro. Olha que maravilha, hoje em época de internet tem filtro para tudo. Então ele já foi lá nos Evangelhos e fez um filtro para nós. Ele tirou o que é de mais importante. Então aqui no Evangelho segundo o Espiritismo você não vai encontrar essas coisas. Não vai encontrar. Ele já tirou o que era o ensino moral. Então ele já fez o primeiro filtro. Ele desenvolveu. Kardec é um espírito elevado, só basta a gente ler os textos dele, a gente vai ver que é um espírito elevado, um espírito provavelmente de segunda ordem, um espírito bom da escala espírita, um espírito que já controlou suas paixões ruins, ou então está próximo disso. Então ele já fez esse filtro. Ele colocou o texto evangélico que ele quis tratar em cada capítulo, desenvolveu, e ainda o que a gente acha mais lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no final de cada capítulo? Vocês lembram? As instruções dos Espíritos. Isso mesmo, as instruções dos Espíritos. Então, ele desenvolve o texto, ele coloca a mensagem evangélica, desenvolve, e aí vem os Espíritos que têm mensagens maravilhosas, que a gente não pode perder. Por isso que eu acho tão importante a gente estudando capítulo por capítulo e tentar tirar o que esse capítulo aqui quer me dizer. O que eu posso modificar a minha vida a partir do estudo desse capítulo? E aí ele continua dizendo assim: diante desse código divino, a própria incredulidade se curva. É terreno onde todos os cultos podem reunir-se, estandarte sobre o qual podem todos colocar-se, quaisquer que sejam suas crenças, porquanto jamais ele constituiu matéria das disputas religiosas, que sempre e por toda parte se originaram nas questões dogmáticas. O que ele está dizendo aqui? Diante desse código de moral, não tem discussão.
E a gente não vê ninguém discutindo isso. Ah, não, você tem que ser mais caridoso. Não, vamos ser mais caridoso? Eu preciso ser mais caridoso que você. Ah, eu preciso perdoar mais que você. Será que a gente discute? Não, né? A gente discute outras coisas. Agora, fazer essa disputa, né? Não, eu preciso perdoar mais do que você. Eu preciso te amar mais. Eu preciso cuidar mais de você. Eu preciso fazer mais bem. Que é isso que propõe o Código Moral. Então, por isso que Kardec foi nesse ponto. Porque as outras coisas geram muita discussão. Olha só, eu trouxe um exemplo aqui para a gente pensar em um exemplo que Kardec colocou lá na Gênese, no capítulo 15 da Gênese, onde ele vai estudar os milagres, as predições. Ele falou da tentação de Jesus. E olha que eu já estudei a tentação de Jesus na religião que eu frequentava. Essa aqui era uma situação que eu não entendia. Outra situação também que eu custei a entender, se eu vim entender quando eu fui ler Kardec, é a parábola da figueira que secou. Eu falei, primeira briga que eu tive com Jesus foi essa, né? Porque como que ele seca uma figueira, que a coitadinha nem época de fruto era, né? E ele vai lá e seca. Eu falei, nosso Senhor, não pode estar certo. Está errado, tem alguma coisa errada. Mas era uma figura de linguagem. E olha o que Kardec fez aqui. Eu quis trazer esse exemplo aqui para a gente entender também como é que Kardec construiu a ciência espírita. Olha que coisa mais linda. Ele foi estudar a tentação de Cristo. Provavelmente ele ficou também incomodado, né? Porque Jesus, o Espírito que trouxe essas leis, que só fez o bem, que só falou o bem, que exemplificou da maneira que exemplificou, ele vai ser arrebatado pelo demônio e vai ficar tentado. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. O que Kardec fez então? Evocou, vou até mostrar o santo aqui já para vocês. Evocou João Evangelista. Aparecendo aqui, né? Ele evoca João Evangelista. E olha só, se vocês forem nos evangelhos, no evangelho de João não tem a tentação de Jesus. Ele não fala da tentação, se eu não me engano, Lucas e Mateus, né? Eu posso estar errado. Mas Kardec então evoca João e pergunta: e a tentação de Jesus? Aconteceu mesmo? E olha o que João Evangelista responde: Jesus não foi arrebatado. Ele apenas quis que os homens compreendessem que a humanidade se acha sujeita a falir e que deve estar sempre em guarda contra as más inspirações a que pela sua natureza fraca é impelida a ceder. Eu fiz questão de trazer isso aqui para a gente entender também da nossa necessidade do Evangelho na nossa vida. Realmente nós ainda somos espíritos fracos. Mas olha que coisa linda também. Podemos nos desenvolver com a ajuda deles. Então é um ato de humildade a gente se reconhecer fraco, humilde, gente, para a gente aprender, seja para aprender qualquer coisa, não precisa nem ser espiritismo, para a gente aprender na escola, nós precisamos reconhecer que não sabemos. Então a humildade ela é necessária até lá na vida material, porque senão a gente se fecha ao aprendizado. Então eu achei importante trazer esse exemplo aqui, que Jesus não passou por nenhuma tentação, mas ele quis, através de uma parábola, através de uma história, através de uma metáfora, nos ensinar a vencer as tentações, a olhar o futuro e não nos deixar levar pelo presente, que as tentações são isso, são promessas que a gente tem de ganho agora, né? E não de um ganho futuro, e não de uma felicidade futura. E às vezes a gente até perde agora, né?
A tentação de Jesus é, pois, uma figura, e fora preciso ser cego para tomá-la ao pé da letra. Olha o evangelista puxando a nossa orelha, né? Como pretenderíeis que o Messias, o Verbo de Deus encarnado, tenha estado submetido por algum tempo, embora muito curto fosse este, às sugestões do demônio? E que, como diz o Evangelho de Lucas, o demônio o houvesse deixado por algum tempo, o que daria a supor que o Cristo continuou submetido ao poder daquela entidade? Não. Compreendei melhor os ensinos que vos foram dados. O espírito do mal nada poderia sobre a essência do bem. Isso aqui serve para nós. O que afasta as más influências da nossa vida? A presença dos bons. Se nós ainda não somos bons, e a gente, acho que não é, a gente está aí na luta, eu acho que a gente está na luta. Mas a gente precisa usar da presença dos bons, no bom sentido, para que eles nos influenciem a praticar o bem, a sermos mais virtuosos, e também que eles nos auxiliem a afastar as influências ruins. É só assim. Essa é a única maneira. Não tem outro jeito. Podia ter, Podia ter um jeitinho aí da gente prender os... Não, Deus não quer que seja assim. E Ele sabe, A gente não sabe. A gente ainda é influenciado pela nossa inferioridade. Mas Deus sabe, tá? Então eu quis trazer esse exemplo aqui para a gente perceber, primeiro, que as influências estão aí, fazem parte da vida. Jesus falou, exemplificou, mas vencer essas influências, se a gente quiser, e se a gente usar dos recursos dos bons espíritos do nosso lado. Pesai bem os ensinamentos que os evangelhos contêm. Sabei distinguir o que ali está em sentido próprio ou em sentido figurado. E os erros que vos hão cegado durante tanto tempo se apagarão pouco a pouco, cedendo lugar à brilhante luz da verdade. Então Kardec já fez, quando ele publica o Evangelho segundo o Espiritismo, ele já fez esse primeiro filtro. Então fica muito mais fácil para nós. Além de fazer o filtro, ele fez os comentários, trouxe as explicações, ampliou esse conhecimento que para nós é muito difícil, não é verdade? Se a gente obedecer o principal mandamento de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí eu digo assim, ama. Mas tem hora que não dá, E como amar? O que é amar? Que jeito é amar? Às vezes a gente pensa que está amando, que está fazendo bem, e a gente não está fazendo bem. Então espíritos muito desenvolvidos, eles têm essa capacidade, de dizer muito em poucas palavras. Mas nós, ainda espíritos imperfeitos, a gente precisa desse desenvolvimento. Por isso os estudos em grupo são tão necessários, por isso as conversas, por isso a gente lê, relê. Tem gente que fala assim, nossa, mas vocês espíritas, vocês lêem esses livros aí, e lê o Evangelho de trás para frente, e lê de novo, e lê o livro dos Espíritos, e lê de novo. Pois é assim, porque a gente não consegue levar para a nossa vida. Se a gente conseguisse modificar logo, não precisaria. Tudo isso aqui são os barquinhos da travessia que a gente tem que fazer do desenvolvimento. A hora que a gente já for desenvolvido, acabou, não precisa mais. Mas até lá, até a gente conseguir colocar tudo isso aqui em prática, vai bastante tempo. Então nós precisamos nos juntar. Juntar um ao outro, estudar junto, discutir, pensar e trazer para a nossa vida. Então, estudar juntos é muito importante, mas também quando a gente faz lá em casa aquele estudo, às vezes solitário, em que a gente vai lendo parágrafo por parágrafo, meditando,
pensando o que a gente pode trazer daquilo ali para a nossa vida, também é muito importante. E a gente tem que usar o que Kardec recomendou tanto, né? Vou falar aqui com as minhas palavras. Ele não usou essas palavras não, mas é assim, incomodar o nosso anjo da guarda mesmo. Pedir ajuda, sim. Ele é um espírito bom, da escala espírita, ou seja, num nível superior ao nosso, escolhido por Deus para cuidar da gente. É missão dele. É missão dele. Tem um tratado sobre isso lá no Livro dos Espíritos, né? São Luís e Santo Agostinho falando dessa doutrina do anjo guardião, do anjo da guarda, que eles têm por missão cuidar da gente. Então, quando a gente estiver em dúvida, quando a gente precisar de ajuda, quando a gente não souber o que fazer, angustiado, né? Precisando resolver alguma coisa, incomoda o anjo da guarda, pede mesmo. Ou então está estudando. Eu faço isso. Eu entendo o que ele fala, mas sempre, né? Às vezes sim, às vezes não. Mas eu estou estudando e falo, Senhor, eu não entendi isso aqui está difícil, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda, que eu quero aprender, e a ajuda vem. Às vezes não vem naquele momento, às vezes não vem no caminho, no momento que a gente quer, naquela situação, vem outro. De repente a gente entende alguma coisa, são as inspirações. E aí, só mais um trechinho da introdução, tá? Para não cansar vocês, é só mais esse pedacinho aqui, que ele diz o seguinte: para os homens em particular, constitui aquele código, as leis morais, né? Uma regra de proceder que abrange todas as circunstâncias da vida. Olha isso, se não é importante esse livro. Da vida privada e da vida pública, ou seja, da vida particular, da minha vida, né? E da vida que eu tenho de relação, de família, na cidade onde eu moro, né? O princípio básico de todas as relações sociais que se fundam na mais rigorosa justiça. Vamos lembrar que a justiça é essa virtude que ela tem que estar presente em todas as outras. Não dá para ser bom sem ser justo. Não dá para ser caridoso sem ser justo. Não dá para perdoar sem ser justo. Então, a justiça, ela permeia todas as virtudes. E esse código que está aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, diz o Kardec, se funda na mais rigorosa justiça, na mais rigorosa. É finalmente, acima de tudo, o roteiro infalível para a felicidade vindoura, o levantamento de uma ponta do véu que nos oculta a vida futura. Essa parte é a que será o objetivo dessa obra. Eu coloquei aqui para a gente entender qual é o grande objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Por que Kardec desenvolveu esse livro? Está aqui, roteiro infalível. Gente, a gente tem que meditar sobre essas palavras aqui. Roteiro infalível da felicidade futura, da felicidade vindoura. Porque agora a gente entende o que é o futuro. A gente entende qual é, a partir desses ensinamentos, a gente passa a entender qual é o nosso papel aqui na Terra, qual é o papel das provas que a gente enfrenta, qual é o papel dos familiares, das dificuldades, das situações que a gente vive aqui na Terra, a gente passa a entender. Então é uma vida futura que se apresenta muito diferente de uma vida que, se a gente olha só com a visão dessa vida aqui na Terra, nós mudamos o nosso ponto de vista. Sabe quando a gente sobe num lugar, a gente está embaixo da montanha, você está olhando aqui, você tem uma visão, né, da situação. Se você sobe e olha lá de cima, você vê outra coisa. Quando nós
nós passamos a estudar o Espiritismo, a estudar o Evangelho, trazer esses textos para a nossa reflexão, nós mudamos o ponto de vista dos problemas e de tudo que a gente vive aqui na Terra. A gente passa a olhar tudo isso de maneira diferente. Quando a gente passa a olhar de maneira diferente, nós já aprendemos a controlar uma porção de coisas. Quando a gente era criança, não sei vocês, mas a gente era um pouco ameaçado, né, com bicho-papão. Na minha terra era o homem do saco. Eu tinha um medo desse homem, porque eu não faço ideia do que fosse, né? Mas eu sei que meu pai falava e tal, e eu tinha medo do quarto escuro, porque o bicho-papão, porque uma crueldade, né? O que faziam com a gente. Mas era assim que tá tudo bem. Depois que a gente cresce, né? Não tem mais medo. Por quê? Porque eu entendi que aquilo lá não existia, né? Não existia. Então, com relação às coisas do mundo espiritual, da vida futura, da vida após a morte, do lugar para onde vamos, se é que é um lugar, do estado que a gente vai estar, a partir do momento que eu leio o relato dos Espíritos, que eu estudo esse Evangelho com as explicações dos Espíritos, isso muda. É como se eu entendesse que não tem mais um bicho-papão. Não tem mais. Não tem. É isso. E aí eu coloco a responsabilidade. Olha que coisa linda isso. Os Espíritos colocam a responsabilidade da nossa felicidade nas nossas mãos. Não tem terceirização disso. Está tudo nas nossas mãos. É responsabilidade nossa. Dessa vida, né, nessa encarnação, ou nas passadas, as escolhas que a gente fez. Porque as existências, elas são solidárias, né? A gente está aqui, é reflexo das nossas escolhas do passado. E assim vai, né? Hoje nós estamos construindo o nosso futuro. E a gente está construindo hoje. Não tem outro jeito, não. Por isso que é importante a gente pensar sobre isso. E eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma pequena nota. Essa nota é atribuída a Allan Kardec. Nós não vamos aqui discutir isso, tá? Eu trouxe, ele é público, tá lá no CEDOR. É um grupo, existe um site para isso, um grupo de espíritas que teve acesso a uma porção de documentos da época de Kardec. Não são documentos que foram publicados por ele, tá? Então a gente lê assim com algumas ressalvas, porque ele não publicou. Mas eu quis trazer aqui para mostrar para vocês, e isso me tocou muito, esse escrito, para mostrar como é que a gente faz para colocar em prática aquilo que está no Evangelho. Como é que um espírita deveria fazer? Então aqui tem uma receita, a receita é dele, mas eu acho que a gente tem que aprender com os outros, né? Para quem quiser, tem lá chama CEDOR, tá? Quem quiser ter acesso e olhar outros documentos, eles parece que estão publicando aos poucos, né? Então um amigo me passou essa mensagem aqui, eu falei, eu vou usar isso aqui está muito bom, porque isso aqui é a gente. Então vamos imaginar que tenha sido Kardec, mas não precisa ter sido ele, tá? Existem fortes evidências, fortes indícios de que tenha sido, mas vamos imaginar que seja um homem ou uma mulher, alguém que tem o conhecimento da doutrina espírita, mas ainda assim passa por dificuldades aqui na Terra. Quem não, né? Quem nunca? Quem nunca passou por dificuldades? A gente passa quase todo dia, né? E olha só o que ele escreveu aqui. E a gente vai pensar um pouquinho sobre esse assunto. Estou hoje num estado detestável. A que isso se deve? Ignoro. Estou hoje num estado detestável. Será que a gente passa por essas situações? Não tem
dia que a gente está aqui não vale nada, né? Que a gente fala assim, ai, não deveria nem ter levantado. Tem dia que a coisa não está boa. Então aqui a gente já começa a pensar um pouquinho. Ele escrevendo, né? Escrevendo isso, ele já está pensando, né? Já está refletindo. Eu gosto de fazer isso também, talvez seja uma dica, né? Escrever. Eu tenho uns bloquinhos que eu deixo espalhados assim, na casa, no meu trabalho, e às vezes vem umas ideias, a gente escreve. Às vezes eu estou passando por uma dificuldade, eu escrevo aquela dificuldade, para depois, muito tempo depois, eu vou ler e ver, puxa vida, né? Passei por isso, resolvi assim ou não resolvi, sofri, o que eu sofri? Então, às vezes isso ajuda. Eu acho que ele fazia isso. Então, primeiro, escrevendo ou não, refletir sobre o estado que você está vivendo. Pensar nisso, não deixar passar, né? Então, às vezes a gente precisa sentar e pensar, peraí, eu não estou bem hoje, então vamos pensar. Ele pensou, aqui se deve, ignora, contrariado o dia todo e por conseguinte de mau humor. De novo, né? Quem nunca ficou de mau humor? Não tem dia que nem bom dia a gente fala, né? Passa reto, né? Ixi, hoje a coisa está complicada. Então ele identificou isso. Agora a parte linda começa agora. É o que ele faz com isso. Ele fica ruminando aquilo? Ou ele então usa a ciência espírita, ele usa o evangelho para sair dessa situação? E olha o que ele faz. Se é minha falta, dai-me, eu vos peço, a força de apartar a causa. Então, a primeira causa que ele coloca é ele. Se é minha falta, geralmente a gente, né, tenta, não, mas foi ela que passou por mim e me falou bom dia, porque foi o vizinho que fez barulho, porque foi o meu chefe que não sei o quê, porque foi o meu filho que nananã, e a gente vai achando um culpado. Então, a primeira reflexão que a gente faz aqui, aprendendo com Kardec, se é minha falta, me ajuda a vencer. Muito bem. Se é uma má influência, claro, ele sabia, né? Ele tem o conhecimento, a gente tem que levar isso em consideração. Pode ser uma má influência. Os espíritos estão aqui por toda parte. Por toda parte, em qualquer lugar eles estão. Para eles não tem parede, não tem. Então eles estão do nosso lado o tempo inteiro. Então ele pensou nessa segunda causa, né? Se é uma má influência, dai-me a força para repelir. Olha aí, ele está pedindo para afastar? Não, né? A gente já pede, tira daqui, Senhor, leve embora esse espírito. Aí vem outro. O que adianta levar um? Vem outro. Se a causa está na gente, se o imã está aqui, se somos nós que atraímos. Então o que ele tem? Porque o espírito, quando ele está perturbando a gente, quando ele decide perturbar, ele vai até certo ponto. Se a gente resiste, ele vai embora. Ele fala, não, aqui não tem jeito, então eu vou embora, vou procurar o que fazer, vou achar outro que me escute. Então ele pede força para repelir. Se é uma prova, que ela sirva a minha humildade. Se é uma prova, então se eu escolhi passar por isso, isso aqui também é uma reflexão importante. Muitas coisas que nós passamos aqui na vida foram escolhas que nós fizemos. Nós escolhemos nascer aqui. Quem nasceu no Brasil, por exemplo, nascer no Brasil, né? Desse pai, dessa mãe, junto com esses irmãos, são escolhas que a gente fez antes. E muitas outras, talvez a nossa profissão, talvez, e às vezes a gente muda, talvez a nossa família, quem constituiu outra família, são escolhas que a gente fez. Se nós escolhemos se nascemos homem ou mulher, porque espírito
não tem sexo, não tem necessidade de ser homem ou mulher. A gente só escolhe ser homem ou mulher para a gente passar pelas experiências que tem um homem ou uma mulher. É escolha. É escolha. A gente escolheu. E aí vem junto, né? Porque se eu escolhi nascer num corpo masculino ou um corpo feminino, no meu caso um corpo feminino, vem junto hormônio e bababá e tudo que vem junto, é o pacote, nós escolhemos. Então pode ser que o que ele estava sentindo era uma prova, a partir de uma escolha que ele fez antes. Então o que ele pede? Ele pede resistência, que isso sirva à sua humildade. Se é para instrução, dai-me a luz necessária para descobri-la. Olha tudo que ele pediu. Ele não pediu para afastar, para tirar, para resolver, para curar. Não. A gente pode pedir também isso? Pode também. Isso aqui, eu trouxe aqui porque isso aqui é um exemplo daquilo que está também no Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo Pedi e obtereis, Kardec vai falar que tem um tipo de pedido que é 100% eficaz. Quer fazer uma prece e ter 100% de garantia que ela vai acontecer? Pede isso aqui. Pede força, pede resignação, pede coragem, pede com vontade mesmo. É 100%. Claro, se a gente pedir, né? Eu pedi um dinheirinho, eu pedi alguma coisa assim, aí não vai, pode ser que aconteça, né? Mas não vai acontecer diretamente. Agora, isso aqui, quando ele pede essas coisas, isso aqui é certeza, é 100% de eficácia. Se a gente pedir a resistência às nossas más inclinações, a resistir à influência do mal, influência que vem de fora, mas nós é que temos que resistir. Então, e ele pede luz necessária para descobrir o que estava acontecendo com ele. Às vezes isso não acontece na hora também, acontece depois, acontece à noite, acontece no dia seguinte. E aí ele diz assim: eu não tenho o espírito livre, estou confuso, descontente, cheio de ansiedade. Quando a gente falou lá no começo que o desenvolvimento moral vai aumentar as nossas possibilidades como espírito, é isso, vai nos fazer livres. Quanto mais desenvolvido o espírito moralmente, com virtudes, quanto mais desenvolvido, mais livre ele é, mais possibilidades ele tem, mais ele pode encontrar pessoas, mais ele pode encontrar com outros espíritos. Quem encontrar com outros espíritos, grandes almas que já passaram aqui pela Terra ou familiares, para ter essa possibilidade a gente precisa poder. E só o que vai dar esse poder é o desenvolvimento moral. Só. Eu quero conhecer outros planetas. Pode? Pode. Claro que pode. Eu acho que saiu aqui. Pode, não tem problema. Né? Se eu quero conhecer outros lugares, se eu quero frequentar outros, todas essas possibilidades vão estar à minha disposição se eu tiver um espírito desenvolvido moralmente. E aí, para fechar esse texto, ele faz uma prece. Eu já anotei ela e eu vou deixar ela assim para todo dia. E ele diz o seguinte: em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito de verdade. Então ele fala diretamente com Jesus, né? Espírito de verdade, que era o guia de Kardec, era o protetor de Kardec. Então ele vai direto naquele espírito bom. Lembra que eu falei de incomodar o nosso anjo guardião? Incomodar nesse sentido. Então ele diz: em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito de verdade, eu te peço para restaurar a minha calma e me inspirar as melhores resoluções a tomar. Então pede calma,
pede inspiração para saber o que fazer. Faz com que durante o meu sono, isso que a gente precisa, vamos ser repetitivo aqui, colocar na nossa noite. Faz com que durante meu sono eu venha me retemperar e a me fortalecer entre os bons espíritos. Toda noite a gente morre um pouquinho. Toda noite o nosso corpo dorme, o nosso espírito está por aí. Então olha o que ele pede. Que é a presença dos bons espíritos. Para quê? Para se retemperar, para se fortalecer. E a gente fica forte, não é mesmo? Quando a gente está na presença dos bons. E me fortalecer entre os bons espíritos. E restabelecer ao meu despertar uma intuição saudável. Então, que aquilo que ele estava vivendo, que ficasse no dia anterior, que ele recebesse ajuda e que ele acordasse no dia seguinte melhor, mais fortalecido, com a intuição daquilo que ele precisava fazer. Não é linda essa mensagem? Seja de Kardec ou não, né? Eu acho até que algumas pessoas falam, não, ele era um espírito bom, ele não tinha essas coisas de estado detestável e tal. Mas enfim, serve para a nossa vida, não serve? Está aqui um exemplo de como a gente colocar na prática as instruções do Evangelho segundo o Espiritismo. E lembra do que eu coloquei, o texto que estava lá no início. É um caminho infalível para a nossa felicidade. Então a gente tem um mapa do tesouro nas nossas mãos. Está aí. Fica aqui a minha homenagem a Allan Kardec, aos bons espíritos que inspiraram essa obra, que trouxeram esse tratado para a nossa vida, com a preocupação de que nós fôssemos mais felizes aqui na Terra e depois mais ainda. Que Jesus e os bons espíritos estejam conosco e nos abençoe. Agradeço muito o carinho de vocês. Fiquem com Deus. Obrigada, Rosana. Que ela receba nossa vibração amorosa de fortalecimento também na sua jornada. Ela veio nos lembrar as leis divinas, as leis naturais que estão na nossa consciência. Então, que a gente busque sempre essa sintonia com o nosso coração, porque as leis estão todas em nós. Nós já sabemos o que fazer, mas a gente ainda está numa busca, né? E vamos continuar nessa busca, porque a doutrina espírita é tão esclarecedora, ela tem tantas. Kardec, um espírito de luz que veio trazer ferramentas, nos lembrar principalmente dessa mensagem das leis morais, e Jesus que foi o mais obediente dessas leis. Sigamos o seu exemplo. Obrigada mais uma vez. Que possamos passar então para a segunda parte, para o passe. A nossa gratidão pela mensagem da noite, a Rosana. A nossa gratidão pela presença dos que aqui se encontram, a espiritualidade amiga que nos sustenta e derrama sobre nós bênçãos de paz e esperança. Vamos levantar os nossos olhos enquanto dobramos os joelhos em espírito ante o Mestre amado e visualizamos em bênçãos de luz, com seu olhar misericordioso sobre toda a terra, envolvendo-nos na sua paz. Ó Senhor, aqui estamos nós, seus irmãos menores, agradecidos pela vida, pela oportunidade de aprender e de amar. E ao mesmo tempo, Senhor, rogando as suas bênçãos de amor para toda a nossa sofrida terra, que onde haja uma lágrima, Senhor, suas mãos cariciosas
possam envolver através de um emissário da paz e consolar. Onde haja fome, que alguém possa socorrer. Onde haja frio, onde haja desespero, que o seu amor possa intuir mentes bondosas e corações saudáveis para serem arautos da paz e da esperança, porque muito está precisando o nosso planeta e todos nós, Senhor. Agradecidos que possamos levar conosco o ensinamento da noite, tornar-nos melhores do que somos, ter conosco no coração o seu Evangelho, sermos o Evangelho vivo, que nos espelhemos na sua conduta de amor e de misericórdia. Obrigada, Senhor. Envolve a todos nós, que possamos sair em paz dessa casa e ir em paz para os nossos lares. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigada.